Olá, esse é o devocional Graça Diária e a palavra para hoje encontra-se em Marcos, capítulo 1, dos versos 14 em diante, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro que, diante do medo, o que é que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso posicionamento? Aqui em Marcos, capítulo 1, o verso 14, diz que João Batista tinha sido preso. E depois que ele foi preso, Jesus seguiu fazendo exatamente o que ele já estava fazendo, pregando a palavra, mesmo diante de muitos desafios, mesmo diante da morte de João, aquele que ele amava. Ele continuou pregando e fazendo o seu ministério segundo a vontade de Deus. Depois que, quando nós ouvimos falar de Jesus, cabe a nós nos arrepender e crer. Jesus chegou para Simão e André e fez um chamado. Talvez hoje ele já tenha chamado você. E eles não pensaram duas vezes. Jesus disse: vem e eu farei de vocês pescadores de homens. E talvez você diga assim: mas eles trabalhavam pescando peixe. E agora como é que eles vão viver? Quando Jesus nos chama, ele se responsabiliza. Sabe o que é muito interessante? Algumas pessoas hoje já pregam um evangelho que não exige renúncia. Que Deus não vai cobrar certas coisas de mim, porque Ele sabe que eu preciso trabalhar, Ele sabe que eu preciso de sobreviver, e Ele sabe, é verdade. Ele também sabia que Simão e André precisavam, não é, de sobreviver nessa terra. Porém, Ele diz para mim e para você, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, Ele cuida de nós. E Jesus, sim, nos dias de hoje, Ele pede de nós, muitas das vezes, que nós venhamos renunciar a tudo. Talvez você não tenha passado por isso e você pense: não, Deus nunca vai pedir para me deixar meu emprego se foi Ele que me deu. Foi Ele que tinha feito Simão e André pescadores, sim ou não? Ele era de uma família de pescador, então era Deus que provinha na vida deles através da pesca. Porém, quando Ele os chamou, disse: vem e eu faço de vocês pescador de homens. Agora Jesus tinha uma missão para eles. Agora não era mais eles que iam viver. Era Jesus que ia viver através deles. E eles aceitaram o chamado. Então, quando nós aceitamos o chamado, nada é mais importante do que fazer a obra de Deus. Nada tem prioridade na minha vida agora, além do reino de Deus. Mas eu preciso trabalhar, preciso, Deus sabe. E Ele vai sempre prover um meio de cuidar de nós, de não deixar nada faltar. Porém, se Ele nos pedir algo, a nossa atitude deve ser assim como a de Simão e de André: larga tudo. Talvez você diga: não, mas Deus nunca vai fazer isso comigo. Ele fez comigo. Ele fez e Ele faz a hora que Ele quiser. E quando eu ouvi a voz do Senhor, eu não pensei duas vezes. E quando eu pensei assim: Senhor, mas o meu trabalho é daqui que é minha fonte de renda, é daqui meu ganha-pão. Ele disse: você me disse que eu era prioridade na sua vida. Você me disse que largaria tudo por mim, que me amava. E agora você está agarrada a isso que eu te dei? E eu parei e disse: Senhor, mas eu te amo. Ele disse: então larga, porque o que eu tenho para você é bem mais do que isso que eu já te dei. E eu posso te dar muito mais. E eu não pensei duas vezes. Eu disse: Senhor, então eis-me aqui. Eis-me aqui, utiliza-se de mim. E não me arrependo, porque o Senhor tem cuidado de mim todos os dias da minha vida, da minha casa, dos meus filhos.
da minha família. O Senhor é maravilhoso. Então, se o Senhor te pede para largar algo hoje, não pensa duas vezes, não. Se é por amor a Ele, se é para você se aproximar mais dEle, lança fora. Ele diz também lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí você encontra paz para sua alma. Louvado seja Deus. Quando o Senhor nos chama, Ele pede sim que nós venhamos deixar para trás algumas coisas. Sabe o que dói? É saber que muitos que foram chamados estão parando pelo caminho porque estão priorizando as coisas desse mundo. Porque quanto mais tem, mais querem. E nunca é suficiente. E às vezes o Senhor diz, mas tu tem que trabalhar, eu já te dei um emprego, mas eu quero outro, Senhor. E aí ocupamos todo o tempo correndo atrás das coisas desse mundo. E aí não temos mais tempo para o Senhor. Tem um louvor de Pastor Lucas que diz assim, hoje eu vim te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. O Senhor muitas das vezes vem nos procurar e nós não estamos mais no mesmo lugar onde Ele nos colocou. Então para e reflita nessa manhã. Você está no lugar onde o Senhor te colocou, onde Ele te chamou? Dá tempo de voltar e de se posicionar onde Ele quer. Se para isso tiveres que largar algo que para você é precioso hoje, faça dele a sua preciosidade. Ele é a boa parte, Ele é o melhor, vale sempre a pena. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, eu oro nessa manhã com essa pessoa que está me vendo agora. Que o Senhor venha se revelar para ele, para ela, o quanto tu és precioso e o quanto é valioso, privilégio ser chamado para fazer a tua obra. Senhor, ser conosco, fica conosco neste dia, que nada nem ninguém nos afaste de ti. Toma nossas vidas em tuas mãos. Eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você escolha hoje fazer somente a vontade de Deus. Confie nele, Ele vai prover tudo. Ainda que Ele tire tudo que Ele te deu, Ele te devolve 10.000 vezes mais, porque Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Toda a terra pertence a Ele, tudo é dele. Ele tem todo o domínio, todo o governo, todo o poder. Então confia nele. Amém? Que Deus abençoe.